E aí, gente, beleza? Mais uma aula, Lei 12.846 de 2013 que viabilizou a responsabilização civil e administrativa das pessoas jurídicas pela prática de atos atentatórios contra a administração pública nacional e estrangeira. Beleza? Gente, antes de tudo, venham comigo aqui, venham comigo. Vamos aqui ao momento Merchan. Lhes convido para que me sigam em minhas redes sociais. Cadê você? Redes sociais. Calma lá, gente. Redes sociais apareçam. Estão aqui. Calma lá, gente. Um segundinho. Um segundinho aqui, ó. Redes sociais. Muito bem. Então, peço que me sigam nas redes sociais. Calma lá que tá abrindo, tá abrindo. Tá lerdo aqui meu 486. Vamos lá? Abriu. Muito bem. Muito bem. Vamos lá? F5. Show de bola. Aí, gente, ó. Me sigam nas redes sociais, tá? Leonardo Torres, sou Joe, maravilha, muito bem. E também aqui no Momento Merchan, divulgo aqui o meu escritório, Secassi Torres Advocacia especializada em concursos públicos e também em servidores públicos. Momento Merchan, muito bem. Vamos lá, tem que comprar fralda para criança, né, gente? Muito bem. Galera, vem comigo então, ó. Então começamos a aula passada a tratar dessa lei, que tem 31 artigos, show de bola. O que nós verificamos, gente? Que a responsabilidade ela é objetiva, ou seja, não depende da comprovação de dolo ou de culpa. Basta a prova do fato, do dano e do nexo causal que a pessoa jurídica será responsabilizada. Verificamos aqui que o conceito de pessoa jurídica é bem amplo, bem abrangente, legal. Verificamos também, gente, que a responsabilidade do ente moral da pessoa jurídica não exclui a de seus dirigentes. E também verificamos aqui, gente, ó, a lista de atos lesivos, lá no artigo 5º. E por fim, verificamos o que, gente? Que organismos internacionais, por exemplo, ONU, OEA, Mercosul, são equiparados à administração estrangeira. E eu deixei linkado aqui no item 3, gente, o que? Item 3, o que nós verificaremos agora? Como que se dará a responsabilização administrativa, bem como a responsabilização judicial das pessoas jurídicas. Ou seja, quais são as consequências civis e administrativas às quais as pessoas jurídicas estarão sujeitas. Vamos colocar aqui, gente, ó. Então, responsabilidade administrativa é prevista onde? Lá nos artigos, vou colocar aqui artigos 6º e também artigo 7º. Legal? Quais são as sanções administrativas? Vamos colocar aqui, gente, ó. A multa, ela é uma sanção administrativa, né, aplicada pela própria administração pública. Beleza, professor? Qual que é o valor da multa? Gente, a multa, ela varia, né, até para que haja uma proporcionalidade de 0,1% a 20%, de 0,1% a 20% com base no quê? Com base no FB. O que é o FB? Com base no faturamento bruto. Com base no faturamento bruto. Então ela varia de 0,1% a 20% com base no faturamento bruto. Gente, cuidado porque a multa ela nunca será inferior ao valor da vantagem auferida. O valor da multa nunca será inferior ao valor da vantagem auferida. Professor, e se porventura não for possível apurar o faturamento bruto? Então venham comigo aqui, gente, ó. Então colocar assim, ó. Multa FB faturamento bruto X. Não foi possível por algum motivo apurar o faturamento bruto. Qual será o valor da multa? Vou colocar aqui então, gente, ó. Daí nesse caso ela será de 6 mil reais até, né, podendo variar, podendo chegar até 60 milhões de reais. Podendo chegar até 60 milhões de reais. Tudo bem, gente? Então, se não for possível apurar o faturamento bruto, nesse caso, a multa ela varia de 6 mil até 60 milhões de reais. Beleza, gente? Muito bem. Outra também consequência administrativa, gente, é o dever que a pessoa jurídica tem de publicar a condenação. Ela tem que publicar, gente. Então, publicação na imprensa, por exemplo, da condenação. É um caráter pedagógico. Publicação da condenação por atos atentatórios, né, contra a administração pública nacional ou estrangeira. Beleza? O professor ele pergunta, existe algum critério ou critérios
que serão levados em conta pela administração pública para que ela aplique as sanções administrativas? Sim, ótima pergunta. Existem critérios sim, gente. Ó, quais são os critérios que serão levados em conta para a aplicação destas sanções? Vem comigo aqui, gente. Ó, sanções administrativas pela própria administração e também pelo Poder Judiciário, tá? Aqui, ó. Então serão levados em consideração na aplicação das sanções a gravidade da infração, a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator, a consumação ou não da infração, né? Se foi tentada ou apenas consumada, aliás, se foi apenas tentada ou consumada, o grau de lesão ou perigo da lesão, o efeito negativo produzido pela infração, a situação econômica do infrator, a cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações, se ela cooperou ou não. Oitavo, ó, da existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. Ou seja, gente, o fato de aquela pessoa jurídica possuir regras de compliance também será levado em conta na dosimetria aqui da sanção, tá? Inciso 9º, o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade pública lesados, tá, gente? Então são critérios que são levados em conta pela autoridade competente para que ela aplique a devida sanção, né? Para que cada um seja punido na exata medida do ato praticado. Legal? Muito bem. Voltemos então para o manual caseiro. Gente, e quais são as sanções que serão aplicadas pelo Poder Judiciário? Isso aqui consta, gente, dos artigos, vou colocar aqui, ó, artigos 18 até o artigo 21. Gente, e cuidado, tá? Para que o Poder Judiciário aplique uma sanção, é fundamental que ele seja provocado, que alguém proponha uma ação judicial. Quem tem legitimidade para propor ação judicial e pleitear a sanção aplicada pelo Poder Judiciário? Gente, legitimidade quem tem, tá? Vou colocar aqui, ó. O Ministério Público, lógico, né, o guardião da lei, tem legitimidade. Além dele, a União, os estados, os municípios e o DF. Então, quem tem legitimidade para propor esta ação, gente? Para propor esta ação, pleiteando aí a responsabilização judicial das pessoas jurídicas. Ministério Público, União, Estados, Municípios ou também o Distrito Federal. Professor, e quais são as sanções que serão aplicadas pelo Poder Judiciário? Vamos mudar de cor aqui, gente, ó. Primeira sanção, gente, ó. Perdimento de bens. Vou colocar aqui, então, perdimento de bens é uma sanção que pode ser aplicada pelo Poder Judiciário. Então, perdimento de bens com o intuito aí de indenizar o erário, né, os cofres públicos. Suspensão, gente, ou interdição daquela, por exemplo, sociedade empresária. Suspensão ou interdição das atividades exercidas pela entidade. Gente, suspensão tem um caráter temporário, interdição tem um caráter permanente, ok? Dissolução compulsória, então é possível também dissolução compulsória. Então é possível que exista a dissolução obrigatória compulsória daquela pessoa jurídica. Legal, gente? E também, vamos colocar aqui, gente, ó, proibição. Olha, vamos colocar assim, gente, ó. Incentivos fiscais ou creditícios, tá assim, creditícios, proibição. Então é possível que aquela pessoa jurídica também seja proibida, gente, de receber incentivos fiscais ou creditícios por 1 até 5 anos, tá? 1 a 5 anos. Então ela ficará também proibida de receber incentivos fiscais ou creditícios do Estado pelo prazo aí que varia de 1 a 5 anos. Tudo bem, gente? Legal? Muito bem. Então são estas as sanções. E não se esqueçam, gente, que para que seja aplicada uma sanção judicial, é fundamental a propositura de uma ação. E quem tem legitimidade para tanto, MP, União, Estado, Município e também o DF. Beleza? Legal. Gente, outro ponto que nós iremos tratar é o seguinte, Iremos tratar também, gente, do acordo de leniência. Já é um acordo, é um tipo de transação, é um tipo de acordo de brandura, alguns chamam de acordo de doçura, que trará alguns benefícios para a pessoa jurídica que celebrá-lo, ok? Vamos colocar aqui então, gente, ó.
Vamos aqui tratar agora do quê? Então, Ctrl C aqui, que eu preciso, gente, de mais um slide em branco, ou até dois. Vou colocar aqui dois, então. Vamos agora tratar, então, também aqui, gente, ó, do acordo de leniência, alguns chamam de acordo de brandura, ou até mesmo acordo de doçura. Olha que doçura. Vamos lá, então, gente, ó, ponto de número 4. Cadê? Vou ficar aqui. Foi. Coloca aí, gente, ó, acordo de leniência. Então, ponto de número 4. Temos tratado do acordo de leniência. É uma transação, é um acordo que trará alguns benefícios para a pessoa jurídica que celebrá-lo. Ele é previsto onde? Artigos 16 e 17 da lei em questão. Beleza? Muito bem. Vamos lá então, gente. Ó, quem é que tem competência para celebrar esse acordo de leniência com a pessoa jurídica acusada lá na prática do ato atentatório? A autoridade máxima do órgão ou entidade. A autoridade máxima do órgão ou entidade. Gente, por exemplo, ó, no âmbito do Poder Executivo Federal, gente, quem é que tem essa competência? É a CGU, é a Controladoria Geral da União, é o Controlador Geral da União, né, que é a autoridade máxima do órgão, no caso aqui da CGU, tá? Então, quem tem competência para celebrá-lo no que tange à estrutura administrativa? A autoridade máxima do órgão ou entidade, na esfera do Poder Executivo Federal, é a autoridade máxima da CGU, a autoridade máxima da Controladoria Geral da União, ok? Legal. Vamos lá, gente. Ó, outro ponto importante. Então, venham comigo, gente. Ó, além da autoridade máxima do órgão ou da entidade. Muito bem. Vamos lá, gente. Ó. Então, além dessa competência que a autoridade máxima do órgão ou entidade tem para celebrá-lo, você pergunta, professor, essa autoridade máxima do órgão ou entidade, ela poderá ou deverá celebrá-lo? Gente, poderá, tá? Poderá. Ou seja, é um ato, volta pra cá, filho, é um ato discricionário. Porque a autoridade máxima do órgão ou entidade, ela poderá celebrá-lo, não é uma obrigação, tá? É um ato discricionário. Legal. E quais são os requisitos, gente? Quais são os requisitos para tanto? Venha comigo aqui, vamos colocar quais são os requisitos legais para a celebração aí desse acordo de leniência, desse acordo de brandura ou alguns chamam de acordo de doçura. Então vamos lá, gente, ó. Desse acordo deverá resultar o quê? Então desse acordo deverá resultar o quê, professor? Vou colocar aqui, gente, ó. A identificação, vou abreviar, tá? Identificação dos demais autores, né, ou coautores ou partícipes do ato lesivo. Então deve resultar a identificação dos demais coautores ou partícipes do ato lesivo, né, se houver, né, se existirem. E também, gente, deve resultar do quê? Na obtenção rápida de informações. Então, obtenção célere também deve resultar na obtenção rápida de informações, tá? De informações, de documentos, informações rápidas, céleres de informações e documentos. Tudo bem, gente? Outro requisito, gente, ó, é fundamental que a PJ, que a pessoa jurídica, seja a primeira a se manifestar. Então é fundamental que a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar. Então se ela for a primeira a se manifestar, daí ela cumpre mais esse requisito. Ok, gente? Outro requisito, gente, ó, cessação imediata do ato ilícito. Cessação imediata do ato ilícito. Não faz sentido, né, gente? A pessoa jurídica pleitear aí um acordo de leniência e continuar executando um ato ilícito. Não faz sentido. Então, cessação imediata do ato ilícito. E, por fim, gente, ó, a pessoa jurídica deve admitir né, a ilicitude e também cooperar.
Então, a pessoa jurídica deve, gente, admitir a ilicitude e também cooperar. Então, mais uma vez, quais são os requisitos, gente? Ó, o acordo ele deve resultar na identificação dos demais coautores ou partícipes, deve resultar na obtenção rápida de informações ou documentos. A pessoa jurídica que tenha por intenção celebrá-lo deve ter sido a primeira a se manifestar, deve cessar imediatamente a prática do ato ilícito e ela deve admitir, né, a prática do ato ilícito e, consequentemente, cooperar. Legal? Muito bem. Professor, e quais são os benefícios? Quais são os benefícios desse acordo de leniência? Vamos colocar aqui, gente, ó. Vamos colocar aqui, ó. Então, falando aqui ainda de acordo de leniência, mudando a cor, quais são os benefícios? Quais são os benefícios que a pessoa jurídica terá ao celebrar esse acordo de leniência? Vamos colocar aqui, gente, ó. Desnecessidade de publicação da condenação, desnecessidade de publicação, vou abreviar, tá, gente, ó, publicação da condenação. Então, desnecessidade de publicação da condenação. Lembram, gente, que uma das sanções administrativas, né, que nós já estudamos aqui atrás, gente, é o dever que a pessoa jurídica tem de publicar a condenação na imprensa. Agora, se ela celebra esse acordo de leniência, ela não tem essa necessidade de publicar. Tudo bem, gente? Legal. Vamos lá, mas mais um benefício em decorrência desse acordo de leniência. Não ficará proibida, vou colocar aqui, gente, ó. Ela não ficará proibida de receber, vou colocar aqui, gente, cifrão quer dizer o quê? Incentivos fiscais ou creditícios, tá? O que nós notamos também, gente? Que outra sanção administrativa é que ela ficará, aliás, que uma sanção judicial, perdão, né? Uma das sanções judiciais é a proibição de receber de 1 a 5 anos incentivos fiscais ou creditícios. Nesse caso aqui, com a celebração desse acordo de leniência, ela não ficará proibida de receber, né, gente, esses incentivos fiscais ou creditícios. Legal, gente? E também um benefício muito bom, gente, bem atrativo aqui, bem vantajoso, é a redução, vou colocar aqui, ó, redução em até 2/3, redução em até 2/3 da multa, gente, ó, redução da multa em até 2/3. Redução em até 2/3 da multa. Tudo bem, gente? Então os benefícios, ó, desnecessidade de publicar a condenação, não ficará proibida de receber recursos públicos, né, incentivos fiscais ou creditícios, e também, gente, terá redução da multa em até 2/3. Beleza? Legal. A gente volta para cá então? Vamos lá. Vamos aqui tecer algumas observações. Só que antes disso eu preciso de mais um slide em branco. Cadê você, slide em branco? Mais 2, inclusive. Vamos lá então, cadê você? Eita, calma que deu chabu, gente. Foi. Então coloquem assim, gente, ó. Observação 1. Então dentro aqui, quando se fala em acordo de leniência, observação 1. Observação 1. Observação 1 é a seguinte. O acordo, vou colocar aqui, gente, o acordo não exime, o acordo ele não exime, ele não afasta o dever de indenizar. O dever de indenizar. Então, se aquele ato atentatório, ele provocou danos ao erário, gente, o acordo de leniência ele não tem um condão de eximir a pessoa jurídica de indenizar o Estado. No máximo, reduzirá a multa em até 2/3. E uma coisa é uma coisa, a multa é uma coisa, né? A indenização é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Legal. Vamos lá, gente, ó. Outro ponto importante, observação 2. Observação 2. Descumprimento do acordo. Vou colocar aqui, gente, ó. Descumprimento do acordo. Gente, qual que é a consequência
Qual que é a consequência para a pessoa jurídica se ela descumpre o acordo de leniência, né? Os termos do acordo? 3 anos sem poder celebrar novo acordo. Sem poder celebrar novo acordo. Tudo bem, gente? 3 anos sem poder celebrar novo acordo. Beleza? Muito bem. Muito bem, muito bem. E observação 3. Observação 3, gente. O acordo, a celebração do acordo interrompe. Vou colocar aqui, ó. Interrompe o prazo prescricional. O prazo prescricional. Beleza? A gente previsto onde? Lá no artigo 25. Não entendi nada. Vou explicar. Gente, existe um prazo para que seja proposta a ação, né, para que se busque a aplicação das sanções judiciais. Tá? Existe um prazo prescricional para que, por exemplo, o Ministério Público se coce e proponha uma ação objetivando o quê? A aplicação das sanções judiciais à pessoa jurídica. O prazo é de 5 anos. Uma vez que é celebrado esse acordo de leniência, o prazo ele é interrompido. Ele é zerado, ok? Então ele começa a fluir do zero, ele é interrompido, ok? Muito bem. Gente, por fim, vamos tratar do quê? Vamos tratar do quê, gente? Ó, do processo administrativo, coloca assim, então ponto de número 5. Vamos lá, gente, ó. Processo administrativo de responsabilização, gente, ó. Vamos tratar aqui do processo administrativo que culminará, gente, na responsabilização administrativa da pessoa jurídica. Só que é previsto onde? Só que é previsto lá nos artigos. Artigos 8º, vou colocar aqui, ó. Artigo 8º ao artigo 15 da lei. Gente, cuidado porque aqui, dos artigos 8º ao 15, tá? Nós temos o quê? Uma menção ao processo administrativo que, consequentemente, culminará na aplicação das sanções administrativas. Tá aqui, sanção administrativa, gente, ó. Então, multa e também aqui a condenação, tá? Porque aqui embaixo, estas sanções, elas se darão em sede de ação judicial, tá? Aqui é o processo administrativo. Tudo bem? Artigos 8 até o 15. E aqui como exemplo, gente, cita-se a administração do Poder Executivo Federal, tá? Então aqui o processo administrativo no âmbito do Poder Executivo Federal. Professor, no âmbito do Poder Executivo Federal, qual que é o órgão que irá instaurá-lo? É a CGU, tá? É a Controladoria Geral da União que irá instaurá-lo. Beleza? Muito bem, gente. E esse processo administrativo, ele será composto por uma comissão. Ele será composto, gente, por uma comissão. Aqui, será composto por uma comissão, gente, que é composta aqui por dois ou mais servidores estáveis. 2 ou mais servidores estáveis. 2 ou mais servidores estáveis. Beleza? Muito bem. Professor, é estável ou efetivo? Gente, cuidado, não pode confundir efetividade com estabilidade, tá? Tem ligação, só que são institutos distintos. O que é um cargo efetivo? Cargo efetivo é um cargo permanente. E para que você ocupe um cargo efetivo, tem que ser aprovado em concurso público de provas ou provas e títulos. Legal? Quando que eu me torno efetivo? Na posse. Tomei posse num cargo efetivo, já sou efetivo. E quando que eu me torno efetivo e estável? Após 3 anos de exercício do cargo efetivo e desde que aprovado em estágio probatório. Tá, gente? E aquele que adquire estabilidade, ele não pode ser desligado de forma assim arbitrária. Ele só será desligado em algumas situações previstas na Constituição Federal. Por exemplo, após uma sentença definitiva, após um PAD, dentre outras hipóteses. Tá, gente? Cuidado por quê? Para que o servidor integre essa comissão, ele tem que ser estável, não basta que ele ocupe um cargo efetivo. Mas é possível, teacher, um servidor público é efetivo e não estável? É, nos 3 primeiros anos ele tem efetividade porque ocupa um cargo efetivo, embora não tenha estabilidade, tá?
Outro ponto importante, gente, ó, essa comissão processante, ela vai elaborar um relatório. Vou colocar aqui, ó. Então tem que ser elaborado um relatório. Então essa comissão processante, ela tem que elaborar um relatório. Qual que é o prazo máximo, gente? Tem até 180 dias, tá? Mas a lei prevê que esse relatório conclusivo, o prazo ele pode ser prorrogado, mas a princípio, elaboração do relatório em até 180 dias, mas a lei prevê que é admitida a prorrogação, tá? Admite-se a prorrogação. Tudo bem, gente? E lógico, né, gente? Já que é um processo administrativo, aqui é assegurado o contraditório e também a ampla defesa. Gente, não se esqueçam que o artigo 5º, inciso LV, inciso 55 da Constituição Federal, ele assegura os princípios do contraditório e da ampla defesa, tanto no processo judicial quanto no processo administrativo, beleza? E quando se fala em ampla defesa no processo administrativo, quais são as garantias? Direito a uma defesa prévia, mas o quê? Direito a um advogado, por mais que é dispensável, né, no processo administrativo, e direito de recurso. E quando se fala em contraditório no âmbito do processo administrativo, é um direito do administrado provar o seu direito por qualquer meio de prova, desde que o meio lícito, tá? Muito bem. Então, nesse caso aqui, gente, ó, a pessoa jurídica, ela terá o quê? Vou colocar aqui, ó. Nesse caso aqui, a pessoa jurídica, ela terá o quê, gente? 30 dias para se defender, tá? Então, nesse caso aqui, a pessoa jurídica, ela terá 30 dias para efetuar a sua defesa. 30 dias para efetuar a sua defesa. Então, mais uma vez, gente, então processo administrativo, artigos 8º ao 15, no âmbito do Poder Executivo Federal é conduzido pela CGU, pela Controladoria Geral da União. Haverá aqui a criação de uma comissão, tá, que será composta por 2 servidores ou mais, servidores estáveis, não basta que eles ocupem um cargo efetivo, e essa comissão deverá elaborar um relatório conclusivo em no máximo até 180 dias, apesar que é admitida a prorrogação. Tudo bem, gente? E a pessoa jurídica terá o quê? 30 dias para se defender. Tudo bem, gente? Beleza? Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Isso aqui é o processo administrativo, né? E na ação judicial, quem é que propõe mesmo? Gente, já falei sobre isso, tá? Quem tem legitimidade para propor ação judicial e pleitear, gente, pleitear a aplicação das medidas judiciais cabíveis. Aqui, ó, Ministério Público, no caso, gente, da esfera federal, Ministério Público da União, né? Especificamente o Ministério Público Federal, e no caso aqui de estados e municípios, o Ministério Público do Estado, tá? Então, o Ministério Público, a União, os estados, os municípios e também o Distrito Federal, que tem aí legitimidade para propor ação. Tudo bem? Legal. É isso aí então, gente. Paro por aqui, ó. Beijo no coração, muita paz e até a próxima aula. Valeu, tchau!